Neemias capítulo 12. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atuz, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias, Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos, nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá, Matanias, este e seus irmãos dirigiam os louvores. Bacbuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mistério. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes cabeças de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluqui, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Zoiaribe, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Jedaías, Natanael. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram escritos como cabeças de famílias Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até ao reinado de Dario o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro, Matanias, Bacbuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube, eram porteiros, e faziam a guarda aos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavate, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, para a banda da porta do monturo. Após ele ia Usaías, e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles.
à entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas, da banda do Oriente. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a Torre dos Fornos até o muro largo. Desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, e pela torre de Ananeel, e pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E faziam-se ouvir os cantores sob direção de Jezraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus, e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ação de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão.